Gravação iniciada. Bom dia a todos. Dia 19 de fevereiro de 2021. A aula de hoje, né? Ela foi pensada mais para os alunos que estão com chance, que se sentem, né? Tem a possibilidade de ir para a final. Se um aluno ainda tem a possibilidade de fazer final, nota que eu já dei nota de 3 bimestres, né? Falta dar a nota do quarto. Então, realmente não dá para dizer quem vai ficar em final ou não. Mas alguns alunos certamente já sabem que vão ficar em final. E aqueles que estão precisando de notas altas, não é bom ficar contando, né? Tem expressão bem antiga, né? Que é meio feia, mas não contar com o ovo no cu da galinha, né? Porque se ficar contando com algo que ainda não veio, você, né, tá complicado. Então, o mais prudente é estudar, né? É se preparar e começar a fazer a prova. Eu coloquei a prova final hoje, agora, tem poucos minutos que eu coloquei no Teams. Então, a prova final já está disponibilizada e vocês têm até terça-feira, dia 23, não é isso? 20, exatamente. Terça-feira, dia 23, para entregar, ok? Eu espero ver se até amanhã eu consigo dar o resultado de vocês. Até domingo eu tenho certeza, né? Mas até amanhã eu não sei, mas eu vou me esforçar para dar até amanhã os resultados do quarto bimestre e, consequentemente, a situação de aprovação e reprovação de cada um de vocês, tá? Bem, a aula de hoje foi prevista para atender, né, as demandas relativas à final, mas é claro que quem quiser, né, tem outro interesse e também quiser discutir aqui, está aberto. Então, eu passo agora a palavra para vocês. O que é que vocês gostariam de saber? Quais as dúvidas? O que é que vocês propõem para a gente fazer na aula de hoje? Temos um número menor de alunos, como era de se esperar, apenas 11 alunos. Desses aqui presentes, quem acha que vai fazer final aqui, se pronuncie. Eu não sei as notas decoradas de vocês, então realmente eu não sei dizer. Enquanto eu não fizer, né, uma tabelinha colocando as notas, eu ainda não sei dizer. Então, realmente não sei. Ian fez uma pergunta: como funciona o cálculo da prova final em relação à média? Vou explicar isso para você, Ian, porque não vale só para matemática, não. Vale para todas as disciplinas, tá, Ian? Então, vou explicar para você agora como é que funciona. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Tela compartilhada. Laiane fez um comentário e Kailane. Tá, beleza. Tá, então vou explicar, Ian, como é que funciona o cálculo da prova final. Deixa eu tirar aqui essa tela da aula de ontem.
Pronto. Beleza. Está aqui a tela. Todo mundo vendo a tela, pessoal? Sim? Sim, professor. Então, vamos lá. Vamos botar aqui situação de vários alunos aqui. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Vale frisar que cada bimestre já tem um peso prévio, né? E cada bimestre desse, cada um tirou uma nota. Lembrando que a média para aprovação do Instituto qual é? 6. 6, mas a gente no nosso swap tem que botar notas valendo 100. Então a gente fala que é 60, né? Média para aprovação é 60. Então, vamos lá. Os pesos são 2, 2, 3 e 3. Isso é fixo e está no estatuto do IF. Isso aqui a gente não muda. Agora vamos botar as notas de um determinado aluno. Vamos supor que ele tirou 50, 50. Vamos primeiro enfatizar a questão dos pesos. 50, 50, 70 e 70. Olhando para essas notas, vocês acham que esse aluno passou ou não? E aí? A grande pergunta que Ian fez foi quanto precisa na final, não é isso? Ian falou que sim, no chat. Você tem razão, Ian. Esse aluno está aprovado. Por quê? Eu não fiz conta nenhuma. É porque eu sei que a média aritmética desses números aqui, né? 50 com 70 dá a média 60, né? Então, se fosse uma média aritmética, ele estaria aprovado fácil. Só que ele tirou as notas mais altas nos bimestres que valiam mais, né? Então, a média anual desse aluno foi, fazendo agora esse cálculo, chama-se média ponderada, né? É uma média que você atribui pesos, a gente chama de média ponderada. Então, você pega cada nota e multiplica pelo seu peso. Cada nota multiplica pelo seu peso. Cada nota, multiplica pelo seu peso e soma essas multiplicações. Cada nota multiplica pelo seu peso, soma essas multiplicações e divide pela soma de pesos. Essa vai ser a média anual desse aluno. Então, ele tirou aqui 2 vezes 50, 100, mais 100, o triplo de 70 é 210, 210. Tudo isso sobre 10. 210 mais 210 dá 420, vai dar 620 dividido por 10. Esse aluno teve média 62, ele está aprovado. Aprovado. Agora, se eu trocasse aluno 1. Agora, se eu tivesse um aluno 2. Se eu tivesse um aluno 2, que tirou as notas. Vou pegar as mesmas notas. 70, 70, 50 e 50. Eu só fiz fazer o quê? Botei as notas mais altas
nos bimestres primeiro e segundo. O que é que vai acontecer com a média anual? Aqui é do aluno 1. O que é que vai acontecer com a média anual do aluno 2? Vai mudar. Vai abaixar ou vai diminuir? Diminuir. Baixar. Vai diminuir com certeza. Por quê? Porque ele achou agora de tirar notas mais altas nos bimestres que valem menos. Consequentemente, a nota dele vai baixar. Então, eu estou usando a mesma ideia, multiplicando cada nota pelo seu peso e dividindo pela soma dos pesos. Então, o dobro de 70 dá 140, mais 140. O triplo de 50 dá 150, 150, tudo isso dividido por 10. 150 mais 150 dá 300. 180 mais 180 dá 140 mais 140 dá 280. 280 mais 300 dá 580. Então, esse aluno aqui vai fazer prova final. Tá? Então, a ideia básica é essa. Alcançou média 60 ou mais, né? Bem, aí agora vem a pergunta que não quer calar. A pergunta que Ian fez. Professor, quanto tem que ser a nota desse aluno aqui, ó, que teve média 58, para ele ser aprovado? Ele tem que tirar quanto na final? Bem, então deixa eu apagar aqui o cálculo do aluno 1, que a gente já sabe que ele foi aprovado. Vou pagar o cálculo do aluno 2, nós já sabemos que a média anual dele foi 58. Então, deixa eu só mudar um pouquinho aqui a tabela e botar aqui outra coisa. Vou botar aqui a média anual dele. E aqui, prova final, né? Nós já sabemos que a média anual do aluno 1 foi 62. E a média anual do aluno 2 foi 58. Então, o aluno 2, o aluno 1 não vai fazer final, está aprovado. E a pergunta é quanto esse aluno vai ter que tirar na final para ser aprovado. Bem, o cálculo da final é feito da seguinte maneira. Primeira opção é a seguinte. Você pega a sua média anual, soma com a prova, a nota da prova final, e divide por 2. Ou seja, isso é uma média aritmética. E esse resultado tem que ser maior ou igual a 60. Ok? Então, a primeira opção é essa. Desse cálculo vem uma ideia bem simples, que é a seguinte. Média anual, mais, passando o denominador para o outro lado da inequação. Olha aqui a matemática sendo usada na prática, né? Precisamos aqui de uma inequação, ó. E é por isso que a gente estudou, por isso que a gente estuda a média anual mais a prova final. A média anual mais a prova final, elas, quando eu passar o 2 para lá multiplicando, vai ficar maior ou igual que 120. Então, um cálculo muito simples é, se você teve média anual 58, para descobrir quanto você tem que tirar na final, a primeira opção é pegar, fazer 120 menos a sua nota, né? Que nada mais é do que a resolução da inequação. Ó, a incógnita aqui é a nota da prova final. Então, vai ficar 120 menos 58.
Então, esse aluno, se tirar 62, estará aprovado. Tá? Essa seria uma primeira opção. Agora, o esquema do IF também, ele é generoso. Com um determinado aluno, que ele foi mal em apenas um dos 4 bimestres. O aluno que só falhou uma vez, ele permite você trocar a final. Então, a segunda opção. Então, a primeira opção consiste em fazer a média aritmética entre sua média anual e a prova final. A segunda opção é a prova final. Ela pode entrar no lugar da nota do primeiro bimestre, substituir. Aí, obviamente, isso é permitido com todos os bimestres. Então, a prova final também pode entrar na nota do segundo, mas só de um deles, né? Não pode entrar em todos, obviamente, né? Você vai escolher um deles para entrar. Pode entrar no lugar da nota do quarto bimestre. Então, fazendo o cálculo para esse aluno aqui, que teve média 70, 70, 50, 50, você acha que a nota, o cálculo para ele vai ficar o melhor? Da segunda opção, da terceira, da quarta ou da quinta? O que vocês acham? Hein, pessoal? Bem, é claro que você tem que entrar, né? É mais negócio que você entre naquele que você tirou a nota mais baixa e que tenha mais peso. Então, quem vocês acham que é a opção dele aí? Entrar na nota de qual? Bimestre. Me ajudem? Do quarto ou do terceiro? Tanto faz o terceiro ou o quarto, porque o terceiro e quarto tiveram a mesma nota e tem o mesmo peso. Então, vou entrar na nota do terceiro. Como é que eu vou fazer a média agora anual dele? Eu vou repetir aquele cálculo que eu já tinha feito antes, já apaguei, vou pegar cada nota e multiplicar pelo seu peso. Só que a do terceiro, eu não vou mais escrever esse 50 aqui e vou substituir justamente a nota da prova final. Vezes 3, mais os 50 vezes 3, tudo isso dividido por 10, e isso tudo tem que ser maior ou igual que 60. Pronto, agora resolve essa nova inequação. Olha como o quadro aqui é bom. Eu posso gerar espaço aqui para o lado. Vamos lá. 70 vezes 2 dá 140. Idem para a segunda multiplicação. 3PF mais 150. E esse 10 que está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. E já não tem mais denominador. Então, a gente tem que perder o medo do denominador, não é isso? Então, 3 vezes a prova final vai ser maior ou igual que quanto? 600, permanece no segundo membro, e soma esses 3 caras. Dá quanto essa soma dos 3? Cento e quarenta mais 140 dá 280. 280 mais 150 dá 430. Quando eu passar para o outro lado, fica menos 430. Pronto. 3 vezes a prova final é maior ou igual que 170.
Então, a nota da prova final tem que ser 170 dividido por 3. Quanto dá essa conta? Vai dar dízima, tá? E vai dar 5,66, opa, 56, foi mal, 56,6666. Arredondando, 57. Então, se a nota da final for 57 e ela entrar no cálculo da nota do terceiro bimestre, ele alcança a média 60. Ou melhor, ou maior que 60. E aí, nós temos dois cálculos, né? Um cálculo que aqui levou ao resultado 52 e esse outro cálculo que levou ao resultado 57. Adivinha qual é o que o sistema escolhe? Ela beneficia quem? O aluno ou não? O cálculo sempre beneficia o aluno. Ou seja, vai pegar sempre o menor dos números. Né? Obviamente, para o aluno é melhor tirar 57 do que ter que tirar 62. Então, essa é a nota que ele vai ter que tirar na final. Esse aluno que tirou 70, 70, 50, 50, ele vai ter que tirar 57 na final, que é uma nota ligeiramente abaixo da média do IEF. A média é 60, um pouquinho abaixo. Pessoal, vocês entenderam? Querem fazer alguma pergunta? Podem falar agora. Entenderam, pessoal? Ou não? Eu entendi, professor. Entendeu, né? A dica é essa: sempre entrar na nota que seja a menor de todas e que seja e que seja e que tenha o maior peso. Um caso assim bem típico, um aluno que tirou. Posso dar outros exemplos, né? Mas aí você vai ver que quando o aluno tem notas do tipo assim, ó, se ele tivesse tirado 20, 60, 70 e 70. Esse aluno provavelmente não vai passar, né? Com essas notas. Tá? Aqui no primeiro, né? Aqui no segundo, aqui no terceiro e aqui no quarto. Esse aluno provavelmente não vai passar. Vamos só ter certeza. Vamos lá. 20 vezes 2, mais 60 vezes 2, mais 70 vezes 3, mais 70 vezes 3, tudo isso sobre 10. Então, vai ficar 40 mais 120 mais 210 mais 210 sobre 10. Isso vai dar 420, 540, 580. Esse aluno não vai passar. Ele vai tirar a média 58. Aí, qual deve ser a melhor opção para esse aluno aí? Dos cálculos, você acha? Dos 5 opções de cálculo. E aí, galera? Seria o aluno 3 agora. Nenhuma desconfiança? Onde ele vai obter a menor média aí? Para conseguir, para ter que tirar na final? Podem falar. E aí, gente? Nenhuma desconfiança?
Qual é a melhor opção para ele? Ian falou que substituindo a prova final pela nota de um dos bimestres. Mas qual bimestre? Ele não falou. Aguardamos você, Ian. Qual bimestre, Ian? A primeira, porque as outras já estão na média. Exatamente isso, Ian. Tá? Então, veja que se fosse usar esse cálculo aqui, ó, a média anual dele foi 58, né? Então, na prova final, ele vai ter que tirar, fazendo um cálculo bem rápido, 120 menos 58, ó. Vai ter que tirar 62. Agora, se fizer esse cálculo aqui, ó, e substituir no primeiro, vai ficar a prova final vezes 2 mais 60 vezes 2 mais 70 vezes 3 mais 70 vezes 3, tudo isso sobre 10, que é a soma dos pesos, maior ou igual que 60. Então, 2 vezes PF mais 120, 210, 210, maior ou igual que 600. Então, duas provas finais vai ser maior ou igual que, isso aqui vai dar 420, 540, vai ficar 600 menos 540. Então, vai dar 60. A subtração e passando esse cara, quanto ele precisa na final, pessoal? Ele só precisa tirar 30 na final. Olha que diferença. Então, os alunos com notas bem diferentes umas das outras, notas muito boas e notas muito ruins, que é o caso desse aluno, mais do que esse, né, comparando com esse pelo menos, né? E veja que ele vai precisar, na final, muito menos do que esse aluno aqui, ó. Né? O outro aluno lá, a gente viu que era quanto? Foi 57, né? O outro foi 57. E esse outro aluno aqui vai precisar só de 30 na final. 30. E faz sentido, né? Porque ele foi bem em 3 bimestres. Ó. Em 3 bimestres ele ficou na média. Então, só falta substituir esse. Bem, espero ter esclarecido, Ian. Você gostaria de perguntar mais alguma coisa ou se sente contemplado pela minha explicação, Ian? Aguardando, Ian, no microfone ou no chat. Pronto, então, terei a dúvida. Outra dúvida sobre esse processo de final e etc. Deixa eu parar de compartilhar. Para que vocês me vejam. Por que o senhor não fala um pouco sobre a prova final do senhor? Falar um pouco sobre a final. Professor. Tá. Bem, a final, ela acabou de ser colocada no site. Ela acabou de ser colocada. E ela tem 10 questões. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estou vendo que minha imagem está travando. Estou ouvindo sim, professor. Tá, que bom que o áudio não foi interrompido, mas a imagem tá travando. Mas beleza, vamos prosseguir assim mesmo. Deixa eu botar ela aqui. Deixa eu compartilhar então de novo com vocês a minha tela.
Pronto. Está aqui a prova final. Peraí, deixa eu só agora destravar, porque tá dando uma travadinha de novo. Pronto. Então, olha as recomendações da prova. Todas as questões devem ter uma justificativa para a resposta encontrada, não pule etapas, o caminho é mais importante do que as respostas. Nos enunciados, a letra N será o seu número da chamada. Todo mundo já conhece isso. E outra coisa importante, que das 10 questões, você tem que escolher quantas para resolver? 6. Então, a prova final vai ter 6 questões para você resolver, mas você pode escolher entre 10. Eu não tinha feito isso ainda esse ano, né? Das 10, são essas 10 aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouco, pronto. Estão aqui as 10 questões, ó, cabendo tudo numa página só, tá? Vou ler rápido cada uma, né? Então, vamos lá. A primeira questão é idêntica a uma que já caiu na primeira prova, né? Apresente um número racional e outro irracional entre um 15avos e um 16avos. Tá? Entre esses dois, eu quero um de cada. Eu quero um racional e um irracional. Né? Lembrando que eu tenho um vídeo lá na playlist exercícios, aula de exercícios, tá certo? Onde eu resolvo esse problema, tá? Então, quem não viu na primeira prova o vídeo, então vacilou, porque tinha lá resolvendo exatamente esse problema, com outros números, obviamente, né? Com outros números. Bem, a primeira questão é idêntica, a segunda é uma questão tradicional de conjuntos, né? Tem 3 conjuntos, né? Esporte, novela e humanismo, são programas de TV, e uma comunidade de 2.100 pessoas. E foi dada a quantidade de telespectadores só do programa quer dizer, os que vêm são 400, os que vêm são 1.220 e assim por diante. E quer saber qual é o número de pessoas da comunidade que não assiste a qualquer um dos 3 programas. Ou seja, a pergunta está aqui, né? Quantos não assistem a nenhum dos 3? Dessas 2.100 pessoas, quantos não assistem um de 3? Você pode fazer esse problema usando diagrama, você pode fazer esse problema usando a fórmula. As duas coisas estão corretas, tá? O problema de conjunto, também referente à primeira prova. A primeira e a segunda, referente à primeira prova. Bem, aqui já começa a parte da segunda prova. A partir da terceira questão. Diz o seguinte. Sejam as funções reais dadas pelas leis. Aí ele dá a lei da f de x, que depende do n, do número da chamada, e da lei do g de x, que também depende do n. Escolha uma composição qualquer dessas funções, ou seja, você vai escolher se é a FOG, se é a GOF, se é a FOF, se é a GOG, você vai escolher uma composição. Eu quero a lei dessa composição que você escolheu, eu quero o gráfico dessa composição, dessa lei que você acabou de dar aqui, e a função inversa dessa lei que você deu aqui. Ok, pessoal? Tá? Essa é a ideia. Nós tivemos questões, não foi, né, durante o período, acho que foi a P3, né? Durante a P3 não tivemos questões iguais a essa, mas parecidas, né? De alguma forma, quer dizer, envolvendo função inversa e função composta. Numa mesma questão. Nós tivemos na prova uma questão que envolveu função inversa e função composta. Então, está repetindo essa ideia. Agora, a pergunta é um pouquinho diferente daquela. Essa foi a terceira questão. Quarta questão. Sejam as funções reais dadas pela lei. Aí dá aqui uma função de primeiro grau, a f de x, que depende do n. Dá uma função de segundo grau, que é uma g de x.
Faça o gráfico delas no mesmo plano cartesiano. No mesmo plano cartesiano. Você vai fazer tanto a parábola quanto a reta. E depois ele pergunta quais são os pontos comuns às funções. Ou seja, onde as curvas se cruzam. Tá? Essa é uma questão. É uma questão. Envolvendo também a matéria da P4. Aqui, essa era a P3 e essa aqui da P4. Se alguém quiser me interromper ou fazer alguma pergunta, faça. Senão eu vou prosseguir, tá? Pronto, falei da 4, vamos para 5 agora. Na questão 5, é dada uma lei de uma função e pergunta qual é o maior domínio possível dessa função. A base, se não tem base nenhuma, porque a base é 10, é um logaritmo decimal, o logaritmando é x2 menos n, e a gente pergunta-se qual é o maior domínio possível. Né? Então, é claro que se eu boto lá o meu n e vai ter valores de x, que se eu colocar aqui, a questão central é a questão do logaritmando negativo ou positivo, né? Então, a gente sabe que para que um logaritmando exista, o logaritmando tem que ser positivo. Então, a questão é basicamente trabalhar com esse logaritmando aqui para responder qual é o maior domínio possível da função. Matéria, então, agora da P8, ok? Sexta questão. Seja a função real dada pela lei menos 2x menos 2 menos n, onde n é o número da chamada. Faça o gráfico dessa função, dê a sua imagem e suas raízes. Que mais? Pronto, 6 já foi. A 7 é uma inequação que tem que ser resolvida. Nenhuma novidade, uma equação exponencial. Então, aqui referente a P6, aqui referente a P5. P5, aqui a P6. Na questão 8, volta a ter um logaritmo, né? E agora uma equação logarítmica, aqui para vocês. Na questão 9, obtém a lei da função inversa, então eu dou a lei e pede a função inversa. E dessa função inversa, qual é a raiz? Qual é a raiz? Tá? Você vai achar a lei da função inversa, depois vai achar a raiz. Raiz é o ponto da função cruza o eixo x, né? Então, você vai achar a equação da inversa e depois vai botar y igual a zero. E para terminar, outra questão aqui da P6, envolvendo, quer dizer, P6 e P7, na verdade, mais P7, né? Eu trabalhei isso, na verdade, na P7. Qual potência é maior? Se é 2 elevado a 3.100 mais n, ou se é 3 elevado a 2.000? Eu estou já deixando bem claro que a resposta deve ser justificada através do uso de logaritmo. Então, quem usar logaritmo aqui vai conseguir transformar a potenciação, que é uma operação grande aqui, em uma multiplicação, que fica numa coisa mais simples, e vai conseguir responder qual deles é maior. Bem, então, eu diria que da prova das 10 questões, a gente tem mais questões da P5, P6, P7 e P8, né? Ou seja, do segundo semestre. Quantas do segundo semestre? 1, 2, 3, 4, 5. As 6 últimas questões são do segundo semestre, terceiro e quarto bimestres. As 4 primeiras são do primeiro semestre, tá? Sendo que dessas 10, você escolhe apenas 6. Ou seja, quaisquer 6 que você escolher. Pronto, tá aí mostrada a prova para vocês. Perguntas, observações, comentários?
Então, da prova, já mostrei a prova em si, né? Vitor Július, Natanael e todos que estão aqui nessa aula hoje, participando, que provavelmente não farão final, né? Acho que os dois não farão final. Acho não, tenho quase certeza, né? E recomendo que esses alunos podem e devem ajudar os colegas com o limite ético, né, de saber que não deve fazer a questão para o colega, né? Isso não é isso que eu espero de vocês, né? Ah, deixa que eu faço para você, faz, o aluno vai e o outro copia. Se fizer isso, lógico que isso é possível de ser feito, né? É óbvio que eu vou estranhar, né? Aluno que passou 8 provas, né? Fazendo determinado assunto de um jeito, né? E vem na prova final outra. Claro que eu posso duvidar e posso partir para uma averiguação, posso, né? Mas vamos falar do ponto de vista ético, né? Eu não, assim, cada um tem que ter consciência que, em vez de estar ajudando o colega nesse caso, eu acho que está prejudicando o colega, porque está fingindo, ele está criando uma situação ilusória sobre a aprovação desse aluno. Ou seja, os alunos têm que ser aprovados por mérito próprio, né? Não estou descartando a possibilidade do aluno pedir ajuda, né? Mas aí, pegando a ajuda de um colega que sabe resolver a questão, você olha a questão resolvida, né? E tem que adaptar para os seus números, né? Ou para o seu problema, tá? Quem for ajudar, né? Eu acho que tem que ter o limite ético de não fazer a questão exatamente que a pessoa vai entregar. Mas explicar por que fez isso, por que fez isso, isso faz por quê, isso faz por quê. Né? Aprender pressupõe que a gente tenha dúvidas, né? E que a gente supere as dificuldades e essa ajuda do colega pode ser útil. Então, não recomendo a Natanael, a Vitor Júlio e qualquer outra pessoa que faça questões pelo outro. Se estiver fazendo isso, além de estar fazendo algo que, na minha opinião, é ilegal, né? E eu posso até averiguar e descobrir isso e ter complicações para os dois, né? Não é só quem está recebendo que pode ter problemas. Também quem está dando pode ter problemas legais. Mas eu não estou me referindo nem à parte legal, eu estou me referindo à parte ética. Ou seja, você está ajudando o seu colega realmente a fazer isso? Você acha que você está ajudando o colega? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu volto na minha vida escolar e na minha vida escolar inteira, deixa eu falar, eu estudei dos 6 anos, eita, até os... Eu tenho, porque eu fiz 2 cursos superiores, eita danado, quase uns 30 anos de estudo, viu? Eu passei muito tempo da minha vida estudando. Bota tempo nisso. Nesse tempo todo, de vida escolar, eu colei uma vez. Eu colei uma vez e dei cola umas 3 vezes. Me arrependi das 4 situações. Me arrependi de ter colado, porque percebi que aquilo era errado. Eu estava me beneficiando de algo, né, que na verdade eu podia ter simplesmente estudado, era muito mais simples do que ser desonesto. E as 3 vezes que eu dei cola, eu me arrependi das 3. Porque os 3 pessoas que eu dei cola, eu tenho dúvida, não foram profissionais de boa qualidade. Depois. Então eu posso ter contribuído para que um cara tenha se formado. Essas escolas foram todas na faculdade, tá certo? Eu posso ter contribuído para que uns 3 alunos aí possam ter se formado com a minha ajuda e ter sido um péssimo profissional. Ou você gostaria de ir num médico e ser atendido por um mau médico? Ou você gosta de assistir uma aula com um mau professor? Ou você gosta de ir almoçar, comer num restaurante de uma má cozinheira? Ou seja, qualquer profissão que a gente tenha, eu acho que a gente tem que fazer a coisa direito.
Não interessa qual é a sua profissão, mas se a profissão que você tem que ser bom, tem que fazer com qualidade. Esses alunos que costumam colar, eles têm uma chance muito maior de serem profissionais ruins, né? Então, eu tenho clareza que as pouquíssimas vezes que eu fiz isso, eu não devia ter feito, né? Eu não devia ter feito. E, bem, cabe a cada um pensar no que quer ser pela frente, né? E as escolhas que a gente vai fazer na vida, né? Agora, pedir ajuda para o colega, nenhum problema, claro, e já recomendei em aula e volto a recomendar a Vita, Natanael, que ajudem os colegas, se solicitados, né? Ajudem os colegas. Agora, esse ajudar não é resolver a questão pela pessoa, né? É fazer exatamente como eu estou fazendo agora, uma videoaula explicando o passo a passo do que tem que fazer, né? O porquê de cada etapa, justificando, né? Cada coisa que tem que ser feita. Tá? Então, falei sobre a prova. Data de entrega, já falei, né? Data de entrega, terça-feira da semana que vem, ok? Dia 23. E eu espero, não garanto, tentar já entregar os resultados amanhã de vocês. No mais tardar, até domingo eu coloco. Então, data limite, da qual eu não vou passar, em hipótese alguma, é o domingo, tá? Bem, então, acho que falei sobre as coisas importantes. Eu fico aguardando agora mais perguntas de vocês. Vitor Júlio fez uma pergunta no chat. Prof, então vamos escolher 6... foi Kailane. Prof, vamos escolher 6 questões dessas 10 para fazer. Exatamente. Vitor Júlio perguntou o seguinte. Na questão 4, a de contrapontos comum poderiam ser achadas através de igualar as equações? A resposta é sim, Vitor Júlio. Pode. Pode fazer através de igualando as equações. Esse método, inclusive, ele é até mais exato, porque você vai chegar exatamente nos números. Agora, como eu pedi para fazer o gráfico, eu recomendo fazer também graficamente, pelo menos, né? Pra gente, não, tem que fazer graficamente. Se eu pedir para você fazer os dois gráficos, as duas funções no mesmo plano cartesiano, eu tenho que olhar graficamente. Então, se os dados que você obteve pelas equações não bater com o seu gráfico, já é uma primeira maneira de descobrir que errou. Tá? Então, pode sim, Vitor Júlio. Respondi Vitor, respondi Kailane. Nathanael falou, ok, farei meu máximo, beleza. Aí vem agora Guilherme, perguntou. Pode mostrar como se faz usando outros valores, igual no CA, explicando por que e assim, como que faz, mas não pode fazer pelo colega. Eu não entendi. Pode mostrar como se faz usando outros valores, igual no CA, explicando por que e assim, e como que faz, mas não pode fazer pelo colega. Eu não entendi, Guilherme. Não é uma pergunta? É uma afirmação. Pode mostrar como se faz, tá? Usando outros valores igual no CA. Beleza. Que eu mostrar, falta um R aqui. Pode mostrar, beleza. Pode mostrar como se faz igual no CA. Ponto. Não sei porque essa letra maiúscula aqui, porque não tem ponto. Explicando o porquê e assim como que faz. É isso mesmo. Então, isso. É exatamente isso. Tá? Mas o que eu não espero de nenhum de vocês é que a pessoa que quer resolver dê o seu número da chamada com a questão já com o seu número e a pessoa e o colega vá responder. Então ele tem a obrigação, uma sugestão, faça com o seu próprio número de chamada. E a pessoa que pediu vai ter que adaptar para o número dela, né? No mínimo isso, tá? Então concordo com você, Guilherme. Agora tudo bem, isso. Beleza. Ok. Natanael fez outra pergunta. Professor, essa é a última vez que o senhor vai dar aula para nós. Síncrona. Hoje é a última vez. Pelo menos no primeiro ano, não é isso? Pelo menos no primeiro ano, sim.
E desse ano letivo 2020, sim, também, né? Nós estamos no nosso último encontro. Módulo 5 e módulo 6, eu não vou ter nada com vocês, né? A gente está encerrando as nossas notas agora, quer dizer, o nosso contato agora. Uma das coisas que me motivaria, né, a continuar com vocês é eu gravar aulas para a matéria do segundo ano, exatamente como eu fiz para a matéria do primeiro, né? Essa seria, então, se vocês conseguirem os 70%, eu vou ficar feliz de continuar com vocês, né? E aí eu provavelmente vou querer continuar com vocês, porque eu já tenho um novo objetivo também, que é gravar as aulas teóricas da matéria do segundo ano, exatamente como eu fiz com a do primeiro ano. Vocês se deram conta, né, que eu gravei 43 aulas num período de 70 dias. 43 vídeos de 1 hora aproximadamente, dá um pouquinho menos. A minha média dá uns 55 minutos, é o tempo médio das minhas aulas. Pois eu gravei esses 43 vídeos em 70 dias. Mas assim, eu não fiz isso, né? Eu fiz isso com um certo prazer, porque eu gosto, né? Eu gostei do que eu fiz. Não foi uma coisa que para mim foi um sofrimento. Guilherme está perguntando se a turma está perto de 70%. Eu mostrei que após a nota do terceiro bimestre, faltava só um aluno entrar na zona de aprovação, que não estava na zona de aprovação, ou seja, não estava com média 60 ou mais, e entrar nessa zona. Então, é claro que depende da nota do quarto bimestre. Sem a nota do quarto bimestre, não vou saber, mas eu diria que sim, né? E até pela melhora que aconteceu na nota do terceiro bimestre, né? O terceiro bimestre, sem sombra de dúvida, foi a maior média de vocês. Se vocês tiverem conseguido permanecer assim no quarto bimestre, a chance é razoável, é bastante importante a chance disso acontecer. Pronto, o que mais? Todos se sentem contemplados? Todos que vão fazer final? Ou tem mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Pronto, Vitor Júlio diz que se sente contemplado. E volto a parabenizar Vitor Júlio e Natanael, e que tem mais presentes aqui, que está nessa situação. Samuel chegou a entrar. Isso aí. Kevin também é outro que também acho, já está aprovado, né? Os alunos que de alguma forma, Samuel também, ó. Samuel acho que também é um aluno que deve ser aprovado, né? Vários alunos aqui que estão, na verdade, né, nessa aula, eu imagino, né, até mais interessados em ajudar colegas. Se isso for verdade, se eu não estiver enganado na minha observação, de antemão dou parabéns. Acho muito legal quando a gente não olha só para o próprio umbigo, né? E consegue ver o que está ao redor e a gente procura interagir e ajudar as pessoas que estão pedindo e necessitando de apoio. Agora, não vamos confundir as coisas, né? Ajudar não quer dizer fazer pelo outro. Eu volto a insistir, né? Se vocês cometerem esse erro, em algum momento alguém vai se arrepender, tá certo? E aí eu acabei de narrar para vocês a minha experiência pessoal das pouquíssimas situações da minha vida que eu acabei fazendo coisa errada e pensando nela hoje eu não me dou conta que eu não devia ter feito, né? Não ajudei as pessoas que eu achava que ia estar ajudando. Eu prejudiquei elas porque criei uma situação ilusória para elas, né? E nada pior do que isso, criar uma situação ilusória. Natanael também disse que está contemplado. Então, vamos abrir agora para
as últimas falas, então. Conforme disse Natanael, esse é o nosso último encontro síncrono. Não nos encontraremos mais de forma síncrona. E está aberto o espaço para vocês falarem fazerem os últimos comentários. Bola com vocês. De preferência no microfone, mas se não, se tiver vergonha, eu leio no chat. Joyce entrou agora na aula, aos 45 do segundo tempo. Professor, o Justinho vai chorar, não vai? Não, hoje eu estou menos emocionado. Porque não é o que eu tinha que falar, veio aquele dia, né? Você já sabe o que eu achei importante falar naquele dia. E de fato veio, né? Veio do fundo, né? Porque eu né, parabenizo realmente quem acho que merece realmente. E acho que vocês mereceram, né? Então, daí foi a minha fala lá naquela aula. Porque realmente o desempenho de vocês foi bom. Eu só torço, né? Que caso vocês alcancem a meta e eu continue com vocês no segundo ano, eu só torço que vocês amadureçam a ponto de perceber que no segundo ano eu vou fazer vocês estudarem mais do que no primeiro, tá? No sentido de que a gente não pode relaxar. É muito comum, eu já tive pelo menos umas 4 turmas que eu continuei no segundo ano e eu não gostei do resultado de nenhuma das 4. Porque todas as 4 turmas que eu continuei no segundo ano, a turma estudou menos do que estudou no primeiro ano. É aquele aluno que se adapta ao IF, passa pelo primeiro ano do IF, que costuma ser o mais difícil, e assume aquela postura de garoto esperto, né? Não, já sei como é que é, já sei passar no IF. E assume aquela situação de esperteza, né? Mais cola, mais cópia, né? Mais situação de indevidas, né? E a turma estuda menos. E eu quero que vocês estudem mais. Mais no sentido que não de deixar vocês mais tensos, ou mais preocupados, ou pressioná-los mais. Não, no sentido de que vocês, para aprenderem, precisam estudar. E eu tenho certeza que vocês viram que o quanto vocês aprenderam porque vocês estudaram. Então, eu espero, né, se eu for controlar com vocês, já estou avisando com clareza que a ideia é fazer vocês estudarem mais, tá? Sim. Não faz sentido, ou pelo menos igual, né? Quer dizer, só não quero que aconteça o que eu vejo acontecer com as turmas que eu continuei, que foi a turma relaxar. Já conhece o professor, não, ele é legal, beleza, aí assume aquele ar de acomodação e estuda menos do que deveria, tá? Então tá dado esse recado aí sobre a possibilidade, que não tá fechada ainda, né? Mas sobre a possibilidade. Tanto que eu vou pedir a vocês, né, antes de confirmar, se vocês alcançarem 70%, eu vou pedir que vocês mandem para mim, pode ser pelo Zap, né, o nome das pessoas que desejam que eu continue. Porque eu vou dar um recado claro para essas pessoas, ó, eu vou continuar, sim, né, obviamente tem que ser maioria, se poucas pessoas, se só 5, 6 pessoas da turma quiserem que eu continue, é claro que eu não vou pegar a turma, tem que ser uma posição majoritária, tem que ser a maioria da turma. E eu vou botar um recado claro para ele, ó, vou continuar, mas com a clareza de que eu espero que no ano que vem haja uma dedicação pelo menos igual a que teve esse ano, devendo ser maior, porque eu acho que você, a cada ano, se você estuda direito, você já está se preparando lá para frente, lá para o Enem, né? Então, se você aprender o logaritmo agora, se você aprender a função modular agora, você já está estudando para o Enem. Tem tudo a ver, né? O que não dá, o que você não pode ficar achando normal, é o aluno passar de ano e depois aquele assunto que ele estudou, ele não sabe mais. Como se isso fosse uma coisa normal. Não, isso não é normal. Isso é tipo de quem decorou e não aprendeu, né? Mais decorou do que aprendeu. Então, não é isso que eu desejo, né? E espero fazê-los aprender.
Mas é claro que para você aprender, você precisa ter um mínimo de dedicação, né? Natanael e Vitor Júlio viram aquela aula de ontem, né? Vocês não têm ideia quantas horas eu passei na terça, na quarta e ontem fazendo problemas e exercícios para chegar naqueles procedimentos lá e fazer com que eles funcionassem. Vocês não têm ideia. Eu vou dar um chute aí no barato aí. Eu devo ter estudado para dar aquela aula lá umas 20 horas, pelo menos. Umas 20 horas. Mas não me arrependo nem um pouco. Porque foram 20 horas que vão ficar pro resto da minha vida. Quem vier agora com solução, com equação modular para mim, eu às vezes vou dar a resposta com muito mais rapidez do que qualquer pessoa. Por causa daquele método geométrico. Então, assim, a gente rala e depois colhe o resultado. Né? Eu tenho um histórico na minha vida que até hoje, eu nunca estudei para um concurso. E todos os concursos que eu fiz e consegui ser aprovado, e foram vários, eu ia basicamente com o que eu tinha acumulado até aquele momento, ou seja, o que eu já tinha aprendido. E vocês sabem que para você ser aprovado no concurso, a concorrência é alta, né? Vocês sabem nisso, vão viver, já vivenciaram isso no acesso ao IF, vão vivenciar isso quando forem fazer o Enem, e provavelmente vão vivenciar isso outros momentos quando forem lutar por uma vaga, né, na profissão de vocês. Não sei se vocês sabem, mas o último concurso que teve para professor de matemática no IFRN, esse concurso aconteceu em 2017, é o concurso que o professor Félix fez, tá? O professor Félix, ele fez esse concurso, mas ele só foi ser chamado agora, recentemente, mas foi em 2017. Nesse concurso, ouçam o que eu vou falar, que é muito claro, hein? Para matemática, haviam 12 vagas de matemática para todo o IFRN, para todos os 21 campi, existiam 12 vagas para professor de matemática. E o total de candidatos, se preparem, o total de candidatos foi em matemática, para professor de matemática, foi de 1.200. Se vocês dividirem 1.200 por 12, lógico, eu estou aproximando esses números para facilitar a conta, claro. Se você dividir 1.200 por 12, vai dar 100 candidatos por vaga. Então, para ser aprovado no IF, um professor de matemática teve que ser melhor, ter melhor desempenho que outros 99. Então, para ensinar no IF, você tem que ter um conhecimento muito bom. Não tem como vencer outros 99 se você não tiver muito bom. Não sei se vocês têm consciência que essa concorrência é muito mais alta, por exemplo, do que a que vocês vão enfrentar no Enem. No Enem, um curso concorrido, né, como medicina, dá 15 candidatos por vaga, dá 10 candidatos por vaga, dá estourando 20, olha lá. Pois esse, para professor de matemática, deu 100 candidatos por vaga. Tá? Então, fazer bem feito, aprender as coisas de fato e não decorar e não repetir e não apenas passar de ano é o que eu insisto que deve ser feito. E falava isso que eu estou falando para vocês, eu falo exatamente isso para o meu filho, o tempo todo. Coisa que eu mais falei para ele. E meu filho, ele demorou muitos anos para ouvir o que eu falava para ele. Ele era um aluno que tirava boas notas, mas que era muito metido, muito esperto e procurava sempre o caminho mais fácil de fazer tudo, tá? E não aprendia direito as coisas. E ele precisou ter algum fracasso na vida dele. Ele fez o concurso do IFRN e não passou. E foi depois desse fracasso que meu filho passou a ouvir o que eu falava para ele.
E que bom que ele fracassou nesse concurso do IF, porque aí ele amadureceu, ele cresceu, tá? Então, assim, eu desejo que vocês amadureçam e cresçam, né? O quanto antes. Acho que o IF é uma escola, é um local onde favorece esse amadurecimento, porque você tem contato com coisas que você não teria em outras escolas. Nós somos uma universidade. Nós temos pesquisa e extensão. As outras escolas normais não têm isso. Então, vocês estão numa escola que eu considero muito boa e que deveriam aproveitar o máximo que ela pode dar. Outro comentário que eu vou fazer, eu dividi, recentemente eu tive contato com o professor João Paulo, não sei se vocês conhecem, um professor lá de João Câmara, do curso de administração. Ele já está no campus há uns 8 anos, 6 anos, 6 a 8 anos, já está há muito tempo no campus. Quem fez, né, o pessoal de ADM conhece melhor ele. Ele dá matemática financeira lá para ADM, por exemplo. E ele ele está fazendo doutorado, está terminando o doutorado dele, e teve uma dúvida lá envolvendo matemática e me consultou para ver se eu podia ajudá-lo. E aí eu, depois, né, de um bom tempo, acabei conseguindo ajudá-lo, demorou, e aí depois eu falei para ele das minhas aulas que eu tinha postado no YouTube, né, essas aulas que justamente gravei para vocês, que eu acabei de gravar por causa de vocês, né? E aí ele falou, né? 40, como os alunos do IF não têm noção da qualidade alta do curso que eles têm acesso. E só vão se dar conta disso depois. Muitos quando não aproveitaram. E eu concordei com ele, e isso acontece com muita gente, é bastante comum encontrar alunos, né? Que acham que o IF cobra demais, que o IF, né, não devia cobrar tanto, etc. Tá meio sem sentido, é meio exagerado. E vai ver o quanto vai fazer falta aquilo que deixou de estudar depois. E aquilo que deixou de, mais que estudar, deixou de aprender. Então, aprender eu acho que deve ser o foco aí de quem está na idade de vocês, né? Quem aprender agora vai carregar isso pro resto da vida. Não sei se você sabe, mas né, a primeira situação onde eu comecei a ganhar dinheiro na minha vida foi dando aulas particulares, lá no Rio de Janeiro. E fui dando aulas particulares de matemática, física e química. E foi justamente por ter boa bagagem, né, em várias matérias, que eu, num dado momento que eu precisei, me senti em condição de tentar dar aulas particulares. Lógico que apanhei muito, né? Tive dificuldade no início, mas a coisa acabou acontecendo bem, tá? Pronto, falei o que eu tinha que falar. Meu texto está encerrado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode ligar, sim, a câmera à vontade, Natanael. Pode ligar a câmera e todos que queiram ligar a câmera se sintam à vontade para isso. Eu já falei isso desde o primeiro dia de aula, tá? Valeu, Ian. A câmera na sua última aula, já que o senhor sempre pediu tanto. Muito bom. Obrigado, eu agradeço. E com camisa do IF, né? Eu não tô com camisa do IF, não, mas valeu. Valeu, muito obrigado. Valeu, é bom ver vocês. É bom ver Natanael, muito bom, Natanael, legal. Natanael é um cara que eu tenho muito contato. Valeu, Kailane. Kailane, gostei da camisa do Kailane. A camisa é bonita. Tá preparada para ser bicampeã domingo, Kailane? Para pavimentar o caminho para domingo, para o bicampeonato? Estou sim. Vai ser um jogão, viu? Vai ser um jogão. Legal. E vença o melhor, né? Isso mesmo. Legal. O Guilherme apareceu com máscara. Mas se não tiver ninguém perto, tá certo? Tá trabalhando, é? Ah, entendi. Então tem que usar. Tá certo. Beleza. Quem mais? Tá todos abrindo. Professor. Oi. Qual vai ser a matéria do segundo ano de matemática? Números complexos. Começa com TPA, PG, matriz, determinantes,
Eu vou conversar com o Isaac, vice sobre matriz. Assunto que domina aqui. E aí, mais alguém vai abrir câmera ou não? Tem que abrir pelo menos no último dia, né? Nem no último dia. Vamos lá. Opa, Raniel, a gente soube aparecer. Outra E mais? Vamos lá, galera. Professor, coloca naquele modo plateia. Fica melhor. Como é que eu faço isso? Modo plateia. Eu tô vendo todos. Vocês estão vendo todos também, então, né? Ou não? Aperta esses 3 pontinhos. As cinco câmeras abertas ou não? As 6? 6. 6 câmeras abertas até agora. Tá. Tô vendo aqui 6. Mais ninguém? Nem Daiane, nem Vitor Júlio. Nem Vitor Júlio falou que tá Samuel, sem câmera. Nem Pedro, nem Kevin, nem Joyce, nem Eric. É isso, Kevin. Mostra a câmera aí. Poxa, Kevin. Não. Ah, Ei, Kevin. tá vacilando, viu? Tá Quero vacilando. te ver, Kevin. Tô sendo pressionado aqui. Tá vacilando. Tá vacilando, rapaz. Apareceu? Opa! Valeu, Kevin. Ó, os meninos. A turma tá reunida Mas agora. esse aqui ainda tem câmera? Não entraram ainda, não? Valeu, Kevin. Galera, câmera. valeu pela aula de hoje. Foi a melhor aula do ano. Por esse contato aí de vocês. Muito importante, tá? E espero que a gente possa estar em breve no presencial. Eu de 2021 começa em março. Final de maio. E a gente não está se volta presencial ou não, tá? Está em processo de decisão. A gente deve definir as semanas lá se vai ser presencial ou não. Eu posso ser presencial, eu estou com saudade disso aqui. Mas, professor, se voltar para presencial, o senhor ainda vai fazer os vídeos pra gente? Por que não? Os vídeos é top demais, mano. Vou continuar. Ai, é muito Mesmo maravilhoso. presencial, eu vou continuar, porque eu gostei disso, cara. Ai, muito incrível. Eu gostei muito. Eu acho, as melhores aulas da minha vida. Eu acho que nenhuma teve as aulas com a qualidade que vocês tiveram naqueles vídeos. Eu nunca Eletro é eletro, né? tão boas e tão completas, boas nesse seguinte sentido, né? De ser completa, tá certo? De falar tudo que eu podia ter falado. Na sala de aula presencial, sempre tem algum problema, tem alguém que interfere, o aluno, uma brincadeira, uma coisa, e eu parto do roteiro, e note que vocês viram que eu só fiz o roteiro a partir da aula 20, hein? Da aula 1 até a aula 20, eu tô com vontade de regravar. Porque e foi uma experiência muito rica para mim e espero continuar, independente de ser presencial ou não, tá? Mas o presencial tem esse lado bom, né? Ver vocês, que é muito legal. Né? Tô com saudade. Se vocês não estão, eu tô com bastante saudade, certo? Eu tô sim. Como não sentir saudade da sala de aula, professor? Já pensou? Você pensou que você nunca ia sentir saudade É dessa verdade, viu? Pagou ou não pagou? Olha a verdade. Sempre falou mal da escola, sempre disse que a sala de aula era muito chata, tá vendo? Agora a pandemia serviu para isso, ó. Valorize o que você tem de bom e valorize enquanto você ainda tem. Não espere perder o que você tem de bom para valorizar, né? Valorize agora que você tem uma coisa boa para você. Galera, então, tchau. Valeu. Obrigado aí. Valeu, professor. Valeu, professor. Até Sentindo saudade da sala gelada de aula. novas demandas. E aí eu comunico a vocês se a gente continua no segundo ano ou não, tá bom?
Tá bom. Ok. Valeu, galera. Tchau. Valeu, professor. Tchau. Temos Valeu, embora. professor. Tchau, professor. Parando a gravação.